Eu tenho amigos que sabem falar Klingon, uma língua fictícia do universo de Star Trek. Alguns amigos que sabem algumas coisas de élfico. Não tem nada mais nerd do que querer saber uma outra língua. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas infalíveis para você aprender uma língua que não é a sua. Dica número 1. Não tenha medo do ridículo. Quando você falar uma língua estrangeira, seja ela verdadeira ou fictícia, você vai precisar pronunciar certos sons que de repente você não está acostumado. No inglês, por exemplo, a gente tem o som de th e the, que não aparecem no português. É esquisito e a gente se sente meio besta, mas é importante que você não tenha medo de ser ridículo. Faz parte de um aprendizado você experimentar não só com a cabeça, mas com a boca. Número 2. Faça coisas divertidas na língua que você está aprendendo. O que acontece é que o nosso cérebro é meio seletivo com as coisas que ele quer lembrar. Às vezes a gente passa por uma situação sangrenta, horrorosa e difícil, a gente faz questão de não lembrar exatamente dos detalhes. Em compensação, aquelas coisas que você sente prazer, você repete, conta a história, só para você ter as chances de renovar a sua lembrança sobre aquilo. Com língua, isso é a mesma coisa. Se você gostar de ouvir música, se você gostar de ver filmes e seriados, ou qualquer outra coisa em que essa língua apareça, é muito mais fácil, porque você já tem prazer de estar fazendo aquilo, e aí o teu cérebro associa coisa legal, língua nova. E isso é muito mais interessante do que língua nova, coisas chatas, tarefas, etc, etc, etc. Número 3. Minta. Nem sempre quando você aprende uma língua, você faz um curso dela. Mas se você tiver num curso, não se preocupe de mentir. O que eu quero dizer é que às vezes eu, como professor, percebo que os alunos ficam tímidos, porque eu pergunto, o que você fez no final de semana? E de repente ele não fez nada de legal mesmo. Tudo bem, não importa. Fala que você viajou pra Disney, fala que você comeu uma comida esquisita. A oportunidade que você tem para falar essas coisas é única. A ideia do teu professor não é exatamente descobrir o que aconteceu. Ele não vai checar e ligar para sua mãe para ver se você efetivamente fez aquilo. Mente, inventa alguma situação. Você sempre vai poder aproveitar um pouco mais e experimentar com a língua. 4. Entenda o motivo pelo qual você está querendo aprender essa língua. Se você vai aprender Klingon ou então uma língua élfica do Senhor dos Anéis, é óbvio que você não vai usar isso na sua comunicação do dia a dia. Mas isso pode ser muito legal, por exemplo, para você impressionar os seus amigos nerds. E tudo bem. As escolas de língua estrangeira, principalmente as de inglês e espanhol aqui no Brasil, vão te dizer que isso vai abrir as portas do mercado de trabalho. E de fato, em alguns casos, o inglês ou o espanhol podem servir como uma ponte para você atingir um objetivo num trabalho. Mas eu não acho muito que esse seja o único grande motivo pelo qual você pode aprender uma língua como essa. Falando do inglês, por exemplo, se você checar o número de artigos que tem na Wikipedia em português e o número de artigos que tem na Wikipedia em inglês, é uma coisa vastamente desproporcional. Os jogos que você vai jogar provavelmente vão vir em espanhol, em inglês, talvez em francês e italiano, mas dificilmente em português. O que eu quero dizer é que essa língua nova pode te ajudar a acessar mais coisas do mundo. Por que para você é importante aprender essa língua? Se isso estiver claro para você, fica mais fácil de você organizar os seus estudos e otimizá-los. Finalmente, ande a milha extra, ande um pouco mais. Se você fizer o que a gente propõe em sala de aula como professor, você vai aprender muito, mas é meio conta-gota. Quantas palavras novas você consegue absorver numa aula de 1 hora, 1h15, 1h40? Não são tantas assim. Se você tornar parte da sua vida, tentar ler um livro ou colocar a página inicial do seu navegador na língua que você está querendo aprender, ouvir música, ver filmes com a legenda na língua original, todas essas coisas podem fazer com que você ande um pouquinho a mais. Às vezes não é tanto a lição de casa que vai fazer diferença, mas você entrar em contato com a língua. Pense um pouco no seu aprendizado da sua língua original, que é o português. Você era um bebezinho e você ouviu as pessoas falando com você desde sempre. Pensa no número de horas de audição de conteúdo em português que você teve antes de falar as suas primeiras palavras. Não é que é impossível, não é que esse seja a única forma, mas é uma das maneiras que você pode ajudar o teu cérebro a armazenar informação e criar um banco de dados para você aprender essa língua nova. Sabe quando você está falando alguma coisa numa língua que você está aprendendo e você fala, não, eu sinto que isso aqui tá certo, ou tipo, tem a sensação que isso aqui não é legal? Isso normalmente tem a ver com a comparação que os teus neurônios estão fazendo aqui dentro do seu cérebro com as coisas que você já ouviu e tem como referência e as coisas que você está, de repente, produzindo, falando ou escrevendo. Se você não constrói, não investe nesse banco de dados, você pode ter mais dificuldades.
Você já tentou aprender uma língua e fez uso das coisas que você já fazia no dia a dia para ficar mais fácil? Você já tentou aprender uma língua diferente das convencionais? Comenta um pouco aqui embaixo as tuas experiências com o aprendizado de língua e também diz se essas dicas fazem sentido para você. Dê joinha se você curtiu o vídeo e inscreva-se no canal para mais vídeos todas as quartas-feiras. Às vezes eu gosto de cantar no final, e eu queria cantar uma música que eu fiz com o inglês todo errado quando eu era moleque, antes de aprender, mas que foi parte do meu processo de aprendizagem. When I met you for the first time, saw you at the door, I saw the pride inside your eyes. Then my heart began to beat like never beat before. You light my way, my troubles fade away.